Olá a todos, meu nome é Priscila, sou trabalhadora do Grupo Espírita da Prece, o GEP, da cidade de Lavras. As palestras públicas são realizadas semanalmente no GEP às quartas-feiras, às 19h30 e aos domingos às 18h30. E seguindo as medidas de prevenção que o momento exige, as orientações do Ministério da Saúde, nossas palestras estão suspensas no espaço físico do GEP. Porém, estão sendo gravadas em vídeo e disponibilizadas nesse canal do YouTube. Hoje falaremos sobre as penas futuras. E antes da gente iniciar, nós vamos falar um pouquinho sobre a felicidade. A felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. E entre os maus espíritos e os espíritos perfeitos há uma infinidade de degraus ou graus de elevação, nos quais os gozos são relativos ao estado moral do espírito. Então, de acordo com o grau de elevação, ele se encontra em um nível de felicidade relativo. Porém, quando a gente entra para falar sobre as penas futuras desses espíritos, seguindo os princípios da doutrina espírita, nós entramos no capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, onde Kardec apresenta o Código Penal da Vida Futura. E dentro desse código nós temos 33 pontos referentes ao futuro da alma. E fazendo uma compilação desses 33 pontos, nós podemos fazer uma discussão mais abreviada sobre alguns deles. Primeiro ponto é que a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. E tanto o sofrimento quanto as privações que o espírito vive é resultado da imperfeição do espírito. A perfeição adquirida é fonte tanto de gozo e atenuante de sofrimentos. Então, na verdade, essas consequências inevitáveis acontecem tanto nos espíritos mais perfeitos ou menos perfeitos. Então, de acordo com a graduação em que o espírito se encontra. Bom, também não podemos esquecer que existe a lei do progresso, ou seja, nós temos a oportunidade de adquirir o bem que falta a cada existência. Então, todo espírito tem a nova chance de conseguir esse progresso de acordo com as existências. A alma traz consigo o próprio prêmio ou castigo. Então, isso quer dizer que, independente de onde ele se encontra ou onde ele encarnou, ele vai trazer essa possibilidade de pena, né? De estar recebendo essa pena de uma falta anterior, seja nessa vida ou em vida anterior. Bom, o sofrimento é decorrente do mal que nós fazemos, né? Ou do mal das faltas que nós temos, que nós provocamos. Mas também não fazer o bem é o resultado de uma imperfeição. Então, o sofrimento também vem para aquele que deixa de fazer o bem. Então, tanto o bem quanto o mal que o espírito faz, ele é rigorosamente considerado, porque é infinita a justiça de Deus. Então, mesmo para aqueles espíritos considerados mais perversos, um bem que ele faz nessa vida é considerado. E a questão do pagamento ou a expiação, né, ou os sofrimentos ou as penas,
elas variam de acordo com a natureza e a gravidade em que a falta foi cometida. Então, existem vários tipos de expiações, mas considerando sempre as circunstâncias em que a falta foi cometida. Então, por isso, há determinados atenuantes ou agravantes. Por exemplo, uma falta se agrava quando a pessoa tem consciência daquilo que ela está fazendo de errado. Outra questão que é abordada é a questão da natureza e a duração desse castigo ou pena, né? Então, isso também depende do mérito do espírito. Então, haverá uma recompensa a todo ato meritório. Então, tudo que houver esforço do espírito vai ter o seu valor, vai ser considerado. A duração também depende da melhoria do espírito, porque o mal somente é punido enquanto ele existe. Então, se esse mal for sendo reduzido, a nossa vida vai sendo trabalhada e aí o mal vai sendo neutralizado, então não há mais o que ser punido. Então, tudo depende de nós mesmos. E existem 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. Então, na sequência, o arrependimento, a expiação e a reparação. O primeiro é o arrependimento, que é o primeiro passo para a regeneração, porque só assim você consegue preparar o espírito ou suavizar a sua expiação. Então, está arrependido daquilo que fez e tentar não fazer novamente. A expiação é o segundo momento, que consiste nos sofrimentos físicos e morais, que é a lei de causa e efeito. Isso pode acontecer tanto na vida atual, quanto na espiritual, quanto na nova existência do espírito. Então, até que desapareçam quaisquer vestígios dessa falta cometida, bem como as suas consequências, o sofrimento ou a expiação ainda vai continuar, porque a pena está de acordo com a falta. Logo em seguida, nós temos a reparação. Então, não basta só o arrependimento, não basta ter que pagar a pena, mas você ainda deve fazer o bem àqueles que algum dia ou de alguma forma você tenha feito o mal. E tudo isso com a sabedoria divina, a gente é exposto a oportunidades dessa reparação. Por exemplo, quando nós reencarnamos dentro de um mesmo grupo familiar, um mesmo grupo social, daqueles que sofreram alguma consequência em relação a algum ato ruim de nossa parte. A reparação pode ser demorada, porque muitos de nós, por fraqueza, por má vontade, por desprezar essas oportunidades de melhora ou até descuido, não conseguem reparar o erro numa só existência. Então, a gente vai demorar outras existências para estar reparando o mal que fizemos. Os espíritos imperfeitos ficam em mundos inferiores e espiam suas faltas dentro daquela situação, né? Porque ali são vibrações ou são situações em que as pessoas têm o local específico para ter esse tipo de pena. E o espírito tem sempre o livre-arbítrio, né? Ele pode conseguir um progresso, pode ter os seus atenuantes, porém, muitas vezes, esse progresso é lento, porque depende de cada espírito. Muitas vezes isso demora anos ou séculos. Deus jamais abandona, mesmo aqueles espíritos inferiores.
Então, a duração dos sofrimentos está de acordo com os esforços. Então, nós temos que utilizar a nossa escolha, a nossa vontade, e para fazer um bom uso da nossa oportunidade de melhora e abreviar o nosso sofrimento. Então, como nós já falamos, não há um lugar em que a gente pode denominar um paraíso, um inferno ou purgatório. Isso são figuras ou símbolos da imaginação dos homens, como o purgatório, por exemplo. Mas o estado dos espíritos imperfeitos, que estão em expiação, são de dores físicas e morais que se resumem ou se traduzem nesses locais, como se as pessoas vivessem nesses locais de sofrimento. Porém, nós temos o nosso guia espiritual chamado anjo da guarda, para auxiliar esse progresso. São as intuições, as situações positivas que nós podemos pensar, ou ações que a gente pode tentar melhorar a cada dia, ou tentar aplicar. Porém, muitos de nós não escutam essas intuições que são para ajudar o nosso progresso, porque o espírito só progride por impulso da própria vontade, então nunca por sujeição. Então, assim, eu sou obrigado a melhorar. Não é assim que funciona, né? E outra situação é que ninguém sofre por erros alheios. Então, isso quer dizer que eu não vou pagar pelo mal que uma outra pessoa cometeu. Porém, se esse mal foi cometido por motivo que eu dei a origem a esse mal, aí sim, isso vai contribuir para a minha pena. Um exemplo de punição mais imediata é a questão do desencarne de alguns espíritos que são ligados muito à vida material e esquecem da vida espiritual. Então, isso provoca uma lentidão no desprendimento da alma e que traz muito sofrimento pelas angústias e perturbações e que podem perdurar por meses até anos. Muitos espíritos também, logo seguida ao desencarne, acreditam por muito tempo estarem vivos e precisam de bastante auxílio. Por exemplo, para o criminoso, a presença das circunstâncias do crime e das próprias vítimas que a consciência traz, também é uma punição mais imediata. E também a privação de ver os entes queridos aqui na Terra pode ser um tipo de punição. A situação perdura até que o arrependimento e o desejo de reparação traga a calma para ter essa possibilidade de mudar, né, a situação. Então, isso depende de cada pessoa. Quanto mais nos demorarmos a reparar, mais penosa e rigorosa as nossas penas, né? Porque nós deixamos de cumprir uma pena mais branda e aí a gente vai ter uma nova chance e aí nessa chance talvez uma pena mais rigorosa seja necessária para que a gente possa mudar. E quem sofre na Terra tem que expiar algo que fez anteriormente, numa vida passada. E muitas pessoas aparentam uma felicidade, porém, no seu íntimo, elas carregam uma inutilidade, vícios e coisas ruins que também deverão responder nas próximas existências. E temos que identificar que essas penas são temporárias, não são definitivas, e constituem um remédio no auxílio à cura desse mal que cometemos. E é na vida corpórea que o espírito repara o mal.
né? Então, essa reparação do mal com as pessoas que receberam como consequência o nosso mal, seja nessa vida ou no anterior, é o momento em que a gente põe em prática o nosso planejamento reencarnatório, para uma nova chance de reparar tudo aquilo que a gente fez e que nessa vida a gente tem a chance de melhorar. E a justiça divina se mostra muito bem na igualdade dos espíritos. Então, todos os espíritos começam com o mesmo nível de graduação em relação à perfeição. Então, cabe a cada um de nós querer progredir. Então, quando chegam a um nível mais alto, tais espíritos também passaram pelas fases de inferioridade e as suas provas, e passaram por essas fases e foram melhorando e progredindo a cada existência. Então, todo homem pode libertar-se das imperfeições por efeito da vontade e anular esses males consecutivos, assegurando a futura felicidade, né? Então, cada um segundo as suas obras, tanto no céu como na terra. Tal é a justiça divina. Então, nós temos que prestar contas de tudo o que a gente faz ou deixou de fazer. Então, a nossa inatividade voluntária durante nossa existência, né, será fatal à felicidade futura ou, ou as penas que iremos ter futuramente. Então, tanto a felicidade quanto a infelicidade futura é a soma do bem que fizemos ou deixamos de fazer. E por fim, nós colocamos aqui a frase de Kardec, de que o Espiritismo nos ensina a suportar essas provas com paciência, resignação, e desvia o homem da prática de novos atos que podem retardar a nossa felicidade futura. E é assim que o Espiritismo contribui para a nossa felicidade. Então, mas Kardec nunca disse que fora do Espiritismo a gente não atingiria a felicidade. Na verdade, a partir dele, né, a partir da caridade, de todos os ensinamentos que nós acreditamos nesse progresso do espírito. Então, terminamos aqui a nossa palestra de hoje, em que dizendo que fora da caridade não há salvação e que essa caridade tem que ser relacionada a nós mesmos, com o nosso próprio progresso e também ao nosso próximo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.